Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Negócio. É um prazer enorme estar inaugurando esse ano com dois nomes tão importantes aqui do nosso lado. O colunista do Jornal do Comércio, Fernando Castilho, veio nos abrilhantar aqui para entrevistar o nosso grande Walter Schalka. Walter, você ficou conhecido em cenário nacional por ser o CEO da Suzano, mas eu sei que sua trajetória vai muito além disso, vai muito além só da vida profissional, vai também na preocupação com a educação, na preocupação com o bem-estar geral das pessoas. Mas, para começar, eu queria saber o seguinte: como é que um jovem escolhe o primeiro emprego, aquele que paga menos? Bom, pessoal, boa tarde. É muito bom estar com vocês aqui. Fernando, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de estar com um papo de negócio com vocês. Eu recebi 11 convites quando eu saí da faculdade. Eu estudei numa escola de engenharia, que era o ITA, e sou muito sincero em compartilhar com vocês que no final do quarto ano eu falei o seguinte: eu acho que não vou ser um bom engenheiro de prancheta. Eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero fazer negócios. E aí eu recebi vários convites e alguns eram para ser engenheiro e outros eram para outras atividades. Eu falei assim, eu quero um lugar onde eu vou aprender mais. E o lugar que eu vou aprender mais era um programa de trainee que o Citibank tinha na época. Então eu falei, vou entrar nesse daqui, que é o que eu vou poder me desenvolver. E sinceramente, pessoal, o primeiro emprego, a diferença salarial, não é o que vai fazer a construção da sua vida financeira ao longo do tempo. O que vai fazer é o seu desenvolvimento profissional. Então eu dei muito valor a quem ia me preparar para o futuro. Foi por isso que eu fui para lá, Rodrigo. Eu tenho uma curiosidade de saber qual é a sua experiência hoje, replicando essa carreira, da função ou do prestígio que você confere hoje ao jovem trainee. É o momento em que ele se testa, que sai da faculdade, é o momento em que ele começa a ver para onde vai, ou é depois que ele já está no emprego, tudo. O que é que você acha dessa questão de você ser trainee? Fernando, eu tenho uma curiosidade, porque assim, eu aprendi muito no programa de trainee. E eu resolvi adotar essa prática, desde que eu estou na Votorantim e na Suzano, de participar da banca de trainees. Eu, como presidente da empresa, eu participava da última banca para poder escolher os trainees. Porque a gente não escolhia e não escolhe os trainees pela posição que ele está, mas pelo potencial que ele tem. Olhando quanto que ele pode se desenvolver na empresa. Qual que, usando a palavra em inglês, o learning agility que ele tem para poder se desenvolver. E aí eu resolvi fazer isso. E depois eu fiz uma outra coisa, inspirada pela minha filha, que me ensinou, que é o seguinte: eu ligava para todos os trainees para convidar no final da sessão. Todos aqueles que eram selecionados, eu pessoalmente ligava para os trainees para convidar para se juntar à Suzano. Porque eu achei que isso era um movimento para demonstrar o engajamento e a importância que o programa de trainee tinha dentro da Suzano. Então eu fiz isso e tivemos muitos trainees que se desenvolveram ao longo do tempo, e isso dá muita alegria de você ver jovens crescendo. Então, para mim, isso é um programa muito especial. Isso me lembra muito de uma música que você falou que era a sua música preferida, Eterno Aprendiz. Até agora a gente vem falando disso, né? De aprendizado, desafio. Como é que foi entrar na Votorantim, com ela uma empresa que não tinha a potência que tem hoje, deixar ela do tamanho que deixou e depois começar a relação com o Roberto Klabin para edificar esse caminho que você foi construindo? Então, Rodrigo, cada uma das empresas me ensinou muito, e cada uma das pessoas me ensinou. E eu devo muito às pessoas que participaram pela minha vida. Eu ganhei muitos prêmios ao longo da minha vida profissional. E no primeiro prêmio que eu ganhei do Valor, eu resolvi convidar todos os meus ex-acionistas para participar comigo. Porque eu só estava ali porque eu aprendi com cada um deles. Aprendi com Klabin, Roberto Klabin, aprendi com Roberto e Sérgio Haberfeld, aprendi com a família Hermílio de Moraes, especificamente com o Fábio Hermílio de Moraes. Então, com cada um deles eu aprendi, como aprendi com a família Pfeffer também. Esse processo de aprendizado e de transformação exige de cada um de nós, de um lado, humildade, em reconhecer que a gente não sabe tudo, porque normalmente as pessoas que têm sucesso têm a tendência e a arrogância
de achar que é Midas e que vai tocar em tudo e vai acertar todas, o que não é verdade. E o segundo ponto, que é muito importante, é que cada um deles teve uma contribuição, um drop de contribuição para você construir. Então, você tem que reconhecer as pessoas que participaram da sua vida profissional. Então, eu devo muito, não só a eles, mas todos os diretores que trabalharam comigo ao longo da história. Quando eu mudei de empresa algumas vezes, as pessoas chegavam para mim assim, quais executivos que você vai trazer? Eu falei, não vou trazer ninguém, vou trazer só minha secretária. O resto, eu vou ficar com os executivos que tem. Ah, mas a empresa não está desempenhando bem. Eu falei, depois eu vou testar eles. Se eles não forem bons, eu vou trocar. Mas eu não vou conseguir tomar uma decisão de trocar executivos antes de conhecê-los. E nunca na minha vida, fui buscar um executivo de uma empresa que eu trabalhei. Porque eu respeito muito a questão da história e esse non-solist em relação aos executivos anteriores, eu acho que é fundamental. Respeitar as passagens que você teve profissionalmente. Perfeito, perfeito. O que você está dizendo é que, de certa forma, é importante, quando se chega numa empresa, ou quando se vai para a empresa, respeitar o ativo mais importante, que vai todo dia para casa e volta de manhã seguinte, a cultura da empresa. Eu tenho curiosidade de saber como é que você trabalha isso. Você está dizendo aí que, olha, cheguei, trouxe a secretária e nas empresas eu não costumo procurar executivos, eu procuro ver os executivos. Isso significa o seguinte, eu quero mudar a cultura da empresa. Cultura da empresa é essencial, é um ativo que, felizmente, todo dia vai para casa e volta pela manhã. Como entusiasmar isso? Então, tem uma questão fundamental que é o seguinte, a gente fala muito e coloca na parede muitas vezes, mas não pratica a questão fundamental. Gente é que faz empresa. Quem faz empresa não é máquina, porque máquina você compra, tecnologia você compra. Gente não, gente você tem que engajar. E você tem que engajar conquistando o coração e a alma das pessoas. E eu falo o seguinte, se nós podemos levar todo mundo para o seu máximo potencial, desafiar as pessoas, nós dermos a delegação, dermos autoridade para as pessoas crescerem e para as pessoas se desafiarem, elas vão entregar o seu máximo. E a hora que elas entregam o seu máximo, todo mundo ganha. É um jogo de ganha-ganha. Porque a empresa ganha, a pessoa ganha, e aí ela se desenvolve, e ela se prepara para novas responsabilidades. Então, esse processo é um processo que exige muito das pessoas respeito e delegação. Então, o que eu faço no dia a dia para fazer isso? Eu falo com muita gente, todos os níveis da empresa. Eu não sou uma pessoa que fico administrando por PowerPoint numa apresentação que fazem para mim periodicamente. Eu quero estar no campo, estar na operação, saber o que está acontecendo com o cliente, com o fornecedor, com o funcionário, com a operação, como que a gente pode ser melhor. E a hora que a gente faz um trabalho de ser melhor a cada dia, conjuntamente vão surgindo inúmeras possibilidades que criam valor. Se você criar valor e compartilhar valor com os stakeholders, você tem um jogo de um círculo virtuoso muito, muito efetivo. Se a gente tivesse combinado, acho que não tinha saído tão bom, porque o comentário que você fez complementou com o dele. Eu lembrei de uma história que você contou, que você combinava com sua secretária, dizia assim, eu preciso almoçar com tantas pessoas, todas as vezes que eu estiver livre, eu vou almoçar com essa pessoa para conhecer ela. Então, isso é reconhecer o ativo humano, né, que existe ali. Foi um comentário, acho bonito esse tipo de atitude. Quiser comentar um pouco sobre isso? Você sabe o que eu fazia, Rodrigo? Eu tinha uma lista de todas as pessoas que seriam interessantes conversar na empresa. E aí eu chegava para minha secretária e falei assim, hoje é uma terça-feira, o que eu tenho de almoço de trabalho? Não tenho? Então, chama alguém da lista, eu vou almoçar com aquela pessoa. Então, todo dia eu tinha um almoço com alguém. E aí eu ia lá e eu queria conhecer a pessoa. E eu não queria testar a pessoa, eu queria conhecer a pessoa. E é interessante que depois eu chegava no meio do almoço e eu perguntava o seguinte, presidente por um dia, o que você faria? Só não pode aumentar o seu salário. O que mais que você faria para transformar a nossa empresa? E vinham muitas ideias. Então eu aprendia isso e eu desafiava todo mundo no potencial que as pessoas têm. Então isso fazia com que as pessoas se sentissem participantes do jogo. Porque é o seguinte, é muito ruim uma empresa que tem uma pessoa mandando e outras executando. Eu não acredito nisso. Eu acredito em todo mundo se desenvolvendo, trazendo ideias, discutindo, aprovando e crescendo.
E isso faz com uma empresa, ainda mais uma empresa com muitos funcionários como a Suzano, tenha a oportunidade de gerar novos talentos para o futuro e gerar novas oportunidades de crescimento. Eu acho que se a gente pudesse definir o que você está dizendo aí, a gente chama de compromisso. Compromisso é uma palavra que vai muito além da questão da responsabilidade. Mas a gente estava falando aqui, de tudo que a gente falou do universo do ser humano, mas eu tenho uma curiosidade de saber sobre a empresa. Uma empresa que está no mercado, ela deve buscar o quê? Ser competitiva? Como buscar diferenciais? Eu me lembro que nas suas palestras você diz assim: nós precisamos ter empresas competitivas e replicáveis. Como é que a gente pode, como é que é uma empresa ser competitiva e ter um negócio irreplicável? Cada empresa tem seus diferenciais. Se elas estão no mercado, se elas sobreviveram até agora, significa que elas têm algum diferencial. O que nós temos que ser obsessivos é em buscar a irreplicabilidade desses diferenciais. A Suzano tem, através disso, o seu custo caixa de celulose. É impossível alguém ter a dimensão que a Suzano tem com custo caixa de $140 a tonelada. Porque No mundo, para fazer, porque para fazer isso tem que fazer um investimento brutal durante décadas para atingir. Obviamente, irreplicável é uma palavra forte, mas assim, vai demorar, não é que ela é totalmente irreplicável, vai demorar muito tempo para alguém chegar lá. Enquanto isso, a gente vai correndo para fazer as coisas acontecer. Você sabe aquela história do urso, que você tem você e o seu amigo, e chega um urso na floresta, e aí você vai botar o tênis, e aí o seu amigo fala assim, não adianta você botar o tênis, porque você não vai correr mais rápido que o urso. Ele fala assim, não preciso correr mais rápido que o urso, só preciso correr mais rápido que você. Porque, na realidade, o que a gente tem que fazer é que a gente tem que correr todos os dias. Nós temos que ir buscando ser melhor todos os dias. E a hora que a gente busca ser melhor, cria essa irreplicabilidade que eu mencionei, a gente cria uma outra potencial, que é ter a questão da escala. E a combinação de ter replicabilidade com escala faz as companhias serem companhias expressivas e companhias muito boas. Vê uma Apple hoje, é muito difícil replicar a Apple. A Apple criou, só que era uma empresa quebrada, quando estava na mão de Steve Jobs lá atrás, no começo, né? E depois ele quebrou 2 vezes a Apple. E repensou a Apple, hoje é uma empresa muito difícil de ser replicada. A Nvidia é uma companhia muito difícil de ser replicada. A Suzano é uma companhia difícil de ser replicada. Então, assim, a gente vai criando isso e com isso a gente vai reinvestindo e criando uma empresa cada vez melhor. Mas isso se deve muito a essa irreplicabilidade que você fala tanto. Eu acho que tem um pouco a ver com essa visão de não estar ali para fabricar celulose, papel, embalagem. Eu percebo que a empresa, muito através da sua pessoa, tem um pouco de viés de mudar o mundo. Trabalha com biocombustível, até t-shirt, se eu não me engano, vocês estão fabricando agora, dentro de um ramo que não se esperava. Então, isso é irreplicável, não é? Isso dá uma sustentabilidade econômica até. A gente acha que não, mas dá uma sustentabilidade econômica, financeira e de branding para a empresa continuar Então, irreplicável. é verdade isso, mas eu queria começar a observação pelo lado organizacional. Várias pessoas tendem a achar, isso é um processo muito americanizado, de achar que tem super CEOs, super presidentes. Isso é mentira, é absoluta mentira. Isso não existe. Se nós tivermos sucesso, eu faço parte do time, mas tem muitas outras pessoas, Sim. Dezenas de milhares de pessoas que trabalham internamente e externamente para construir. Então, Claro. É um trabalho de time, não é um trabalho de uma pessoa, porque tal pessoa conduziu o processo, porque tal pessoa fez isso acontecer. Não acreditem nisso. Isso Como não é industrial, verdade. você bem como é isso. A gente tem um insight, mas quem toca, na verdade, é um grupo enorme de pessoas. Mas, por favor, continue. Então, esse é um lado da equação. O segundo lado da equação é que a Suzano tem 2 questões que são históricas e atávicas na empresa. A primeira questão é a questão da inovação. Nós sempre estamos procurando qual é o próximo passo. O que a gente faz? Isso não tem a ver comigo, são décadas que a empresa tem essa questão. Foi a primeira empresa a plantar eucalipto no Brasil. Eucalipto de fibra curta, as máquinas de papel não rodavam com eucalipto de fibra curta.
e tivemos que mudar as máquinas de papel para produzir. Aí os estrangeiros falaram assim, esse produto é um produto de baixa qualidade. Nós tivemos que provar ao longo de décadas que era um produto de alta qualidade. Sabe quanto representava fibra curta no negócio de celulose global? 20%. Sabe quanto que o eucalipto representa hoje no mundo? 63%. Nós saímos de 20 para 63. Isso foi um diferencial enorme que foi criando ao longo do tempo. Ah, mas o eucalipto tem uma baixa produtividade. Nós estamos desenvolvendo novos clones e trabalhando. Agora, na questão do mercado têxtil que você falou, assim, nós vamos fazer fibra para o mercado têxtil. E estamos fazendo. Hoje a viscose vem da árvore. Então, e é com fibra da Suzano que a viscose é produzida. O que impressiona é justamente isso, é sair daquela área comum para fazer um produto completamente diferente, pensando em diversos aspectos, talvez até mesmo de aproveitamento daquilo que se joga fora, né? Então, a primeira coisa é inovação, a segunda coisa é sustentabilidade. A combinação desses dois fatores Exato. é que fazem a Suzano crescer ao longo do tempo. Porque se a gente conseguir impactar positivamente a questão da sustentabilidade, e não é modinha, não, de sustentabilidade, é sustentabilidade na prática mesmo, de um lado, e de outro lado, fazer as coisas acontecerem na inovação, e a gente vai fazendo as apostas pequenas, Rodrigo. A gente tenta fazer um projeto, às vezes o projeto não dá certo, a gente perde dinheiro, Sim. mas são projetos pequenos que arranham a gente, mas não quebram a perna. Agora, quando a gente acertou a mão, agora vamos fazer um projeto grande, porque agora achamos um novo nicho e aí tem uma grande oportunidade. Então, muita gente chega para mim e fala assim, pô, mas deu errado tal projeto, deu errado tal projeto. Eu falo assim, ainda bem. Porque é o seguinte, porque a gente fail first, ou seja, falhar no começo é uma virtude. Então, assim, a gente não tem medo de falhar. A gente tenta, às vezes falha, e algumas vezes quando dá certo, aí explode de ganhar dinheiro. É um processo inerente do aprendizado, né? É impossível aprendizado sem essa falha. Exatamente. É assim, e saber desenvolver produtos, novas aplicações, novas tecnologias. Vou dar um exemplo, celulose fluff. O pessoal falava assim, celulose fluff é que vai no absorvente feminino e nas fraldas. O pessoal falava assim, isso não vai dar para fazer com fibra curta. Eu falei, tá bom, vamos fazer um teste. Aí fizemos um teste pequenininho lá, colocamos 10 mil toneladas ao ano, deu certo. Ah, bom, se deu certo com 10 mil, agora vamos para 100 mil. Nós fomos para 100 mil. Lotou a fábrica em 1 ano e meio. A fábrica estava operando. Agora nós estamos indo para 450 mil. Agora, acabamos de inaugurar a nova fábrica que vai produzir 450 mil toneladas de celulose. Era uma celulose que não tinha aplicação de fibra curta, era só fibra longa. Falei, vamos fazer isso. O produto ficou melhor para o usuário, porque ficou mais fino. O produto tem mais absorção, ficou melhor como produto. E tem custo menor. Então ficou bom para o fabricante também. Então, com isso, vai mudando a cara do negócio ao longo do tempo. Agora eu estou contando as pingas que a gente tomou, mas a gente também tomou tombos. A gente também fez projetos, como a gente fez a microfibrilado de celulose, que não deu certo. E que nós tivemos que jogar fora não, deixar de continuar investindo naquilo lá porque não dava certo. Paramos esse projeto. Então, eu queria pegar esse ponto. Como é errar? Como é não dar certo? Como é aprender com o erro, né? Porque uma vez eu estava entrevistando um empresário e ele disse, a gente estava contando uma história bonita da empresa dele e no meio da conversa ele disse, mas eu já quebrei 5 vezes. E eu disse, que coisa boa que você quebrou 5 vezes. Ele disse, porque talvez se eu não tivesse quebrado 5 vezes, eu não estivesse aqui, você não estava contando a minha história. Você fala do sucesso e você falou das pingas, mas vamos falar dos tombos. Então, que lições os tombos trazem para a empresa? Então, às vezes tem uma questão tecnológica que nós não observamos adequadamente quando a gente fez um piloto e quando a gente vai dar escala, a gente perde dinheiro nisso. Às vezes tem um erro conceitual no negócio que o cliente não vai pagar um preço que a gente imagina que seja necessário para poder justificar aquele investimento. Então, tem erros de toda a natureza. E vamos combinar o seguinte, nós somos seres humanos e seres humanos erram. E a gente não pode ter a arrogância de achar que não vai errar. A gente vai errar. Mas se errar pequeno, está tudo bem. Porque sabe como o erro é adotado na Suzano? Como aprendizado. Assim, aprendemos esse erro, nós não vamos cometer mais. Vamos cometer outro.
Esse nós não vamos cometer mais. Mas, Walter, eu vou ser muito sincero, eu sou do ramo da construção civil e isso também acontece lá. Minha empresa não é uma Suzano, nem perto disso, mas o processo de aprendizado, ele vem com erro, a gente não vai acertar de primeira. É, você tem ideia, eu trabalho com pré-moldado, pré-fabricados. É uma coisa é, relativamente simples, mas eu já parei para calcular, existem mais de 3.000 variáveis na minha fábrica. Se qualquer uma der errado, a peça sai errada. Então, é um processo que realmente acontece e quando a gente vê grandes empresas como vocês prosperando como prospero, é uma inspiração enorme. Ainda mais a gente falando aqui dentro de um conselho de novas lideranças industriais. Falei muito, mas vou fazer uma pergunta, porque aqui eu sou só o ouvinte, mas eu achei interessante a frase que diz que transformar a sociedade através de uma atitude positiva, empresarialmente falando, até citando como ídolos Nelson Mandela e Gandhi. Então, já entrando nesse recado aí para esse público jovem que está nos ouvindo, fala um pouco para a gente o que é que isso significa, por favor. Nós temos uma responsabilidade geracional relevante. Nós temos que mudar a sociedade brasileira, e não estou falando só de competitividade das empresas, eu estou falando de mudança da sociedade. Nós temos que preparar o jovem para o futuro, nós temos que gerar esperança, oportunidade. Mas também temos uma responsabilidade global, e o Brasil tem um ponto de inserção global muito relevante na questão da sustentabilidade. O Brasil pode, geopoliticamente, estar muito bem colocado nisso. Nós temos que fazer acontecer. E a tendência das pessoas é falar assim, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer meu mundinho aqui. E eu tenho convidado as pessoas, aliás, eu tenho convocado as pessoas para que nós sejamos agentes da transformação. Nós temos que transformar a questão da diversidade nas empresas. Nós temos que transformar a questão globalmente da questão da sustentabilidade. É nossa responsabilidade. Nós temos obrigação de fazer o Brasil ser um país mais competitivo. O Brasil está perdendo competitividade ao longo do tempo e rapidamente está perdendo competitividade. E as pessoas tendem a olhar para o seu negócio, para proteger o seu negócio, e nós estamos esquecendo que a nossa responsabilidade excede a nossa cerca. Nós temos que olhar para fora da cerca. Sim. Porque a gente não vai ter uma empresa boa numa sociedade que não está boa, numa sociedade que está com problema. Então nós temos que ser agentes desse processo. Então eu convoco muitas pessoas, e eu sou muito vocal em relação a isso, dizendo o seguinte, o nosso papel não é um papel apenas de buscar eficiência, de apenas buscar competitividade, de apenas buscar modelos de negócios melhores. Também é esse, mas não é só esse. A minha geração foi treinada para isso. Mas eu aprendi com as outras gerações que eu tenho que olhar o futuro. Nós temos um problema seríssimo de clima para o futuro. O aquecimento global está aí e as pessoas estão em negação em relação a isso. Nós temos que resolver essa questão. Nós temos mais 8 a 10 anos, se nós não fizermos mais nada, nós vamos ter um problema seríssimo no planeta. E as pessoas não estão tomando ações. Então, eu acho que a gente tem que pegar os pontos mais sensíveis, que são geracionais, e transformar a sociedade brasileira e global. Eu sou vocal, trabalho em relação a isso, espero ser muito claro nos pontos que nós temos que fazer, mas convocar as pessoas, porque uma andorinha não faz verão, nós precisamos de muita gente para fazer as coisas acontecerem. Eu queria pegar pela palavra do gap geracional, de uma coisa que você vem falando que é muito importante. A sua geração e a minha geração está entregando nas lideranças, não no meu caso, mas no caso de Rodrigo, lideranças mais bem formadas, melhor escolarizadas. Elas conseguiram estudar melhor, às vezes até mais do que seus pais. Mas, quando você diz assim, nós temos que ser vocal, eu fico preocupado se, mesmo melhor formadas, mesmo melhor educadas, mesmo melhor treinadas, elas precisam ter essa consciência aí, de como se diz no campo, eles precisam engordar a terra. Você vê isso como um cenário de futuro, uma obrigação, ou esse cenário, os jovens precisam ter essa consciência? Eu tenho muita preocupação sobre como os jovens reagem no pós-Covid.
muitos jovens no pós-Covid falando o seguinte: eu não sei o que vai acontecer, eu quero viver minha vida e quero aproveitar minha vida. E depois, não é problema meu, é problema de terceiro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a nossa responsabilidade é uma responsabilidade de entregar um Brasil e um mundo melhor. E nós temos que fazer mudanças para isso acontecer, nós temos que fazer reformas para isso acontecer, nós temos que ter ações para isso acontecer. Então, sim, eu queria convidar e convocar todos os jovens para que eles sejam os atores nesse processo. Nós não podemos ser espectadores, nós não podemos esperar que o legislativo, o executivo, o judiciário brasileiro, que estão sendo questionados na sua parte ética, sejam esses agentes. A sociedade civil tem que fazer isso acontecer. E a hora que a sociedade civil faz isso acontecer, nós mudamos a sociedade para uma sociedade melhor. Convido os senhores aqui para a gente entrar num bate-papo final e, claro, com as perguntas que a gente tem que fazer, mas sabe o que eu percebo, Walter, que o jovem, hoje, por exemplo, aqui você tem dentro da Federação da Indústria, disputando para ter um título LGPD, entendeu? Ele quer pertencer à sustentabilidade, ele quer pertencer. O Brasil, acho que o grande sonho, né, é esse Brasil mais justo. E a gente tem um país que tem 66% da mata virgem preservada. A gente tem um país que tem 93% da energia gerada limpa. O Brasil é o país mais limpo do mundo. Isso é inquestionável. Talvez você consiga um país pareia, mas vai dar uma briga assim, Ayrton Senna contra Alan Prost, entendeu? Assim, aquela coisa. Então, a gente tem um país com essas oportunidades. Agora, é, eu percebo que talvez o distanciamento desse foco seja justamente o distanciamento industrial, empresarial, seja uma coisa mais voltada para a vida social, para a vida das redes sociais e tudo mais, que não gera o real impacto que precisa gerar. Porque a Suzano consegue proteger o meio ambiente, não consegue? A minha empresa faz o que ela pode para proteger. E acredito que o formador de opinião faz o que pode para proteger. Mas isso tem que ser bandeira de verdade, porque, como você falou, a gente sofre as consequências aí a todo momento. Pode ser numa empresa como a minha de construção civil, que a gente sente uma falta de matéria-prima, de areia boa para a gente poder fazer o concreto, ou pode ser numa empresa como a sua, que vai precisar de florestas de eucalipto para conseguir produzir. Então, sem sustentabilidade. Então, primeiro só um pequeno ajuste, não são florestas de eucaliptos, são árvores plantadas. Nós só colhemos árvores que nós plantamos. A gente não usa árvore nativa. E não é só a Suzano, não. Nenhuma empresa brasileira usa árvore nativa para produzir celulose. Vamos lá, então, claro que são as plantadas. Né? Então, é importante colocar isso. Agora, eu queria colocar em contexto o que você colocou no final, sobre como a gente consegue fazer esse processo de transformação. Sustentabilidade é um jogo coletivo, não é um jogo de competição. Sustentabilidade são, sim, 8 bilhões de pessoas trabalhando juntos com o mesmo objetivo. Não é país contra país, não é empresa contra empresa, não é setor contra setor. Tem setores, e eu sou muito modesto em falar, que são mais fáceis de fazer. Suzano é mais fácil de fazer porque ela planta árvore, então ela sequestra carbono, naturalmente, que é a fotossíntese. Tem setores que são mais difíceis, o seu setor é mais difícil. Nós temos que nos ajudar. Como que nós vamos fazer você ser mais eficiente na parte de carbono para ajudar o mundo a ser mais eficiente? E aí, todas as empresas se ajudando, todas as pessoas se ajudando, a gente faz um mundo melhor. Não dá mais, como você falou, para a gente defender combustível fóssil. Nós precisamos fazer uma gradual redução do combustível fóssil no mundo. Nós precisamos eliminar carvão no mundo. Nós precisamos ter muita coisa para fazer. E o Brasil está muito bem posicionado. Mas só que esse jogo, que não é um jogo de competição, nós temos que ajudar o mundo. Então nós temos que fazer produtos, Rodrigo, com maior teor energético, para exportar energia através do produto. Ao invés de exportar um produto de baixo valor, uma commodity, nós precisamos preparar esse material e transformar com teor energético e exportar. Ao invés de exportar grão, vamos exportar proteína. Isso. Vamos criar muito mais valor para o Brasil e para o mundo. Desculpa, Fernando. Antes do Fernando fazer a pergunta dele, deve estar na ponta da língua aí, porque o assunto é muito bom. Só um breve comentário que o que às vezes eu acho que atrapalha esse movimento da gente
ir atrás da sustentabilidade é justamente esse não trabalho coletivo dos 8 bilhões. A gente vê países atacando outros países, fazendo exigências, sem citar nomes, mas até contra o nosso próprio país. Então, o jogo ele fica um jogo político em vez de ser o jogo verdadeiro, aquele jogo, ó, vamos diminuir a emissão, vamos melhorar o sistema, a captura de carbono, vamos melhorar esse ambiente econômico, esse ambiente industrial para ele ser mais verde. Porque, como eu citei agora há pouco, a gente tem um país que é referência verde, mas que não é tratado como tal. Isso é uma coisa que me fere um pouco. Então, só para você ter uma ideia, eu sempre fiz muita apresentação para analistas de mercado e para investidores, né? A empresa Suzano é uma empresa de capital aberto, tem dezenas de milhares de investidores. E aí, eu quando fazia apresentação, no começo, lá atrás, antes da pandemia, a parte de sustentabilidade e ESG era a página 10 da apresentação. Durante a pandemia, virou página 2 da apresentação, porque todo mundo falava que isso era fundamental. Agora virou página 18. As pessoas já não querem mais saber. Só que nós estamos indo em direção do precipício. Como sociedade, nós estamos indo em direção ao precipício e acelerando em direção ao precipício. Nós temos que fazer as mudanças que tem que fazer. Eu vou continuar falando isso, vou continuar pedindo a participação de todos e vou continuar agindo nisso. É o que a gente pode fazer no momento. Muito bem. Eu queria só fazer uma última pergunta e revelar minha crença nos jovens empresários. Eu adoro trabalhar com estagiário, adoro ensinar estagiário, adoro conversar com jovens empresários e a pauta permanente, até porque eu vejo eles equipados melhor intelectualmente. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem sobre como esse aparato intelectual, essa educação melhor que eles tiveram, essa percepção melhor do negócio dele, deve os levar ao engajamento, a essa frase que você diz, serem vocal. Você tem um caminho, tem uma ideia, uma sugestão? Bom, em primeiro lugar, que eu fico muito feliz que essas gerações é uma geração que está recriando o empreendedorismo. O empreendedorismo estava morrendo, porque as empresas estavam empresas muito sólidas, em muitos casos, confortáveis, mas muito confortáveis. O empreendedorismo, as startups, esse ecossistema de desenvolvimento de novos negócios, ficou muito forte ao longo do tempo, o que é muito positivo. Então, isso eu acho que é um ativo muito bom. Do outro lado, aí, para as pessoas entenderem, elas não têm a responsabilidade apenas de fazer isso acontecer, elas também têm uma responsabilidade de entregar uma sociedade melhor para o futuro. Então, essa combinação é que vai fazer desses jovens empresários de sucesso e com orgulho pessoal pela construção que fizeram ao longo do tempo. É para essa jornada que eu queria convidar a todas e todos. Que ótimo. E eu acho que tem um tempero a mais aí nisso tudo, porque eu acho que na geração de vocês, talvez isso fosse uma dúvida, é verdade, não é verdade, o que é? Hoje na rede social está ali, que é onde o jovem vive, é ali naquele ambiente, então ele é recompensado ao tomar uma atitude verde. Então isso, vamos dizer que é um aspecto positivo que a gente pode ter como esperança. Então, eu não poderia deixar de falar da FIEP Jovem, que é esse conselho temático de novas lideranças industriais que existe há 10 anos aqui na federação. E vou fazer uma pergunta que talvez não seja muito simples, mas vamos ver. Qual o papel do jovem, qual o papel da empresa? O papel do jovem empresário é um papel de ser alavancador do que recebeu, das oportunidades e dos desenvolvimentos que estão aí para serem instalados. Então, esse é o papel do jovem empresário. O papel do jovem executivo é um papel de pensar e fazer transformações expressivas no ambiente de negócios que ele está e na sociedade que ele está. Esse é o papel do executivo. Às vezes, empresário e executivo se confundem, mas é fundamental fazer isso. E se a gente conseguir ter uma sociedade com taxa de juros menor ao longo do tempo, porque uma taxa de juros de 10,5% é muito punitiva, a gente vai ter um grande programa de investimento.
E investimento é que gera oportunidade, investimento é que gera emprego, investimento é que gera renda, investimento é que gera tributo, investimento é que gera futuro da nação. Então, nós temos que ter uma taxa de investimento muito superior à que nós temos hoje. No Brasil é cerca de 16%, 17%, tem que ser no mínimo 22% do PIB. Nós precisamos de investimento. E para isso, nós precisamos ter uma situação fiscal mais confortável para levar uma taxa de juros real mais baixa. Não dá para conviver com 10,5%, que é 15%, menos 4,5% de inflação. Um risco de crescer mais ainda, né? Eu acho que não, mas nós precisamos preparar o país para o futuro. Para isso, nós precisamos fazer as reformas estruturantes. Isso. Eu acho que eu penso que o jovem ele tem que aprender. A função dele é aprender, é absorver e a empresa talvez dá espaço sempre para ele que ele possa prosperar, não é isso? E o último assunto. Nós temos que levar todo mundo para a sua máxima potencialidade. Eu falei isso para os meus filhos, eu falo isso para os meus colaboradores. Eu não sei qual a sua máxima potencialidade, mas eu quero te levar para o máximo. Isso. Cada um tem o seu. Muito bom. E a gente tem que respeitar, porque uma pessoa não é melhor ou pior por ter potencialidades diferentes. Mas nós temos que levar todo mundo para a sua máxima potencialidade. Abre o nosso grande Fernando, quer fazer mais alguma pergunta? Não, acho que a gente conseguiu a pauta. É isso. Walter, muito obrigado. Se quiser deixar algum recado para essas novas lideranças jovens, o microfone é seu. Fernando, muitíssimo obrigado. Foi um prazer ter você. Walter, quer fechar? Chamar o povo para assistir e aprender um pouco mais sobre o que é um empresário que se preocupa com todo o ecossistema em volta dele. Eu queria primeiro agradecer a vocês, Rodrigo, Fernando, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Parabenizar pelo projeto da FIEP Jovem, que eu acho que é fundamental. Nós precisamos formar novas lideranças futuras, nós precisamos estar preparando essas lideranças, mas para isso eles precisam de ter dedicação, precisam desenvolver suas competências ao longo do tempo, precisam estar aprendendo o tempo todo, então isso é fundamental. Mas deixar um recado para toda a sociedade brasileira que nós podemos fazer um Brasil melhor. Nós podemos fazer um Brasil mais justo, um Brasil de oportunidades, um Brasil que não meça as pessoas pelo número de bolsas família que a gente tem, mas pelo número de pessoas que estão saindo do programa de bolsas família, porque esse é o indicador que é o correto. Um programa que gere oportunidades para as pessoas crescerem e exercerem a sua potencialidade. Então, e tem autonomia. É para isso que a gente precisa trabalhar, e para isso a gente precisa da participação de vocês, jovens. A gente precisa da participação da sociedade como um todo, em especial da participação ativa dos jovens nesse processo. Muito obrigado a todas e a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que maravilha. Então, olha, é só agradecimento. Fernando Castilho, obrigado pela honra de ter aqui nos presenteado com essa entrevista. Walter, uma inspiração enorme. Pessoal, o Papo de Negócio começou esse ano dessa forma, com 2 grandes baluartes aqui, dando exemplo, e espero que a gente continue assim, tanto no empresarial quanto no futuro aí, da nossa divulgação de informação industrial para o crescimento de Pernambuco, do nosso ecossistema de negócios. Um abraço e até a próxima.